Bem, hoje é dia 3 de junho. Este é o resumo não só do meu dia, mas também das principais notícias do país e do mundo. Bem, o dia começou como começa o dia de qualquer adulto: pagar contas, neste caso à senhora Mel Serviço de Comunicações, ir às compras, porque a pessoa tem que comer, como é óbvio. O rapaz está a tentar dar um jeito à vida dele com o trabalho. Esperemos que a coisa corra certo desta vez. E pronto, eu já contei num vídeo anterior tudo o que aconteceu comigo no mês de maio e pronto, as pessoas continuam a fazer perguntas e eu quero acreditar que quando somos falados, como somos lembrados, é porque na realidade, nem que seja por uma pessoa só, na realidade não morremos, o que é sempre bom saber que alguém se lembra de nós e se lembra daqueles que um dia partiram. Bem, e no meio disto tudo, de arrumar a casa e tal, e do trabalho que eu faço para o El Trapézio, deu tempo para ver algumas das notícias que marcaram o dia. Logo decidi fazer um apanhado, apanhei tipo 6 notícias e vou comentar as mesmas. Até escrevi para não me esquecer sobre o que quero dizer. Bem, para o El Trapézio, há coisa de seus 2 dias, falei que hoje, quarta-feira, ia haver uma eleição na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, organismo que é ainda presidido pelo secretário-geral português António Guterres, o Buda dos socialistas, para os 10 membros não permanentes do Conselho de Segurança desta organização. Este órgão é um dos mais importantes, é aquele que tem como objetivo manter a paz no mundo que tem cada vez menos paz. Bem, Portugal era um dos países que estava como candidato e já, pronto, seria, caso fosse eleito, seria a 4ª vez que Portugal ia estar neste cargo, que já tinha ocupado anteriormente, e é um cargo que é ocupado durante 2 anos. Há 5 membros que são permanentes, incluindo os Estados Unidos, pois há outros 10 que vão rodando. E a verdade é que depois de uma votação que foi acompanhada de perto pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, onde toda a gente dizia que Portugal tinha fortes chances de ser eleito, a verdade é que Portugal foi eleito como um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para os próximos 2 anos, mostrando que, mesmo sendo um país pequeno de tamanho, o soft power, existe o hard power, isto na diplomacia, que é mais ou menos o que os Estados Unidos fazem com bombas e economia e esse tipo de coisas, e o soft power, e também devido às ligações históricas de Portugal com todos os continentes do mundo, Portugal pode ter uma palavra importante a dizer no multipluralismo, e neste minuto fiquei gaga. Pronto, passando para a segunda notícia: cavalos. Bem, então vamos passar para a edição número 50 da Feira Nacional do Cavalo da Golgã, a 27ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, para mim um dos mais belos cavalos do mundo. Se houvesse um top 3 de cavalos, ou seja, os reis dos cavalos, seria o Lusitano, o Andaluz e o Árabe. Mas não digam, o Lusitano e o Andaluz são parecidos, que pode acabar um bocado mal. E a Feira de São Martinho, isto vai acontecer entre os dias 5 a 15 de novembro. Sobre cavalos e ainda sobre o antigo Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o mesmo que recentemente apareceu um vídeo a dar um pontapé no traseiro de alguém que estava trajado, ia ser tipo na cama das fitas. Não nos podemos esquecer que ele próprio é um antigo professor universitário, agora está tudo a dar aulas, palestras nas escolas secundárias. Bem, mas voltando aos cavalos,
Foi para aí um dos primeiros eventos públicos de Marcelo como presidente, onde ele também participou numa feira destas equestres, não sei se não foi tudo aqui na Golgão ou em Santarém, mesmo, em que ele está a apertar as mãos aos campinos e um dos cavalos, que era de raça lusitana, decidiu levantar a pata, também para cumprimentar o presidente, demonstrando a inteligência deste animal. Para mim é um dos animais mais inteligentes do mundo. Os cães também são muito inteligentes, e os macacos e os golfinhos. Para aí seriam os meus 4 animais não humanos. Os humanos, se calhar, que não são muito inteligentes. Só fosse fazer uma lista dos animais mais inteligentes do mundo. Bem, agora que estamos quase na hora do jantar, e eu falo jantar e o Caco fica a olhar para mim lado também, porque também ele próprio também se calhar quer jantar. A Time Out, que é uma revista internacional bastante conhecida, mas também com presença aqui em Portugal, fez um ranking, uma lista com os 14 melhores hambúrgueres do mundo. Supostamente o melhor hambúrguer do mundo não está nos Estados Unidos, mas sim em Tóquio. O número 3 está literalmente em Madrid, no Nolita. E em relação a Portugal, eu vou ser muito sincera, eu antes não comia hambúrgueres, agora só como hambúrgueres no Mac, fica aqui a publicidade feita, mas estou a pensar seriamente, e se calhar quando fizer isso amanhã, um dia destes, podia fazer a influencer, que era comer um hambúrguer e depois gravar a minha reação ao mesmo, porque descobri que o Pingo Doce tem uma caixinha de hambúrguer com, acho que é carne de angus, anda a vender para a pessoa trazer para casa. Por isso, se calhar um dia destes vamos fazer uma prova do hambúrguer do Pingo Doce. Bem, mas vamos falar de Santos para comer. Eu, como sou tuga, acho que ainda assim prefiro um prego ou uma bifana. Mas o prego, eu tenho um historial clínico um bocado complicado. Lembro-me que eu, aos 16 anos, fui operada à tiroide, até acho que dá para ver e tudo, não sei se dá para ver bem, mas tenho ainda aqui um golpe da operação. E que, pronto, foi tiroide, da garganta e tal, ou seja, estava tudo muito inchado na altura. E nos hospitais, como todos sabemos, come-se um bocado mal. Então, o que é que me levaram para comer? Prego, mas não prego que a gente prego a Santos. E adorei, apesar de ter demorado para umas 3 horas a comer um prego e a ver na RTP Memória a repetição era da mulher ou era da mãe do senhor ministro, era a Ana Bola, com um cabelão gigantesco. Por isso, isto tudo para dizer que se calhar em breve vou comer o hambúrguer do Pingo Doce. Bem, mas passando para a quarta notícia que eu escolhi comentar, o Barreiro está a pedir voluntários. O Barreiro também fica assim muito longe e um dos sítios que a minha mãe conheceu relativamente bem. Está a pedir voluntários para ajudar, já que estamos já na época balnear, para ajudar a limpar as 3 praias. Uma delas tem um nome muito conhecido, Praia de Copacabana, mas não é verdadeiro, não é do Rio de Janeiro. Bem, esta iniciativa também já aconteceu aqui em Sesimbra, de limpeza de praias, como aconteceu com uma praia que agora é muito conhecida, ainda meio selvagem, que é a Praia da Ribeira do Cavalo. E há outra coisa que também fazemos aqui em Sesimbra, que é a limpeza subaquática, que tudo para ter recordes do Guinness, e já chegou a vir e tudo nas notícias, onde mergulhadores em simultâneo mergulham, passa a redundância, na Baía de Sesimbra para limpar que os barcos, tanto os barcos de pesca como os barcos de recreio, deixam lá cair, desde garrafas de água a pneus, ou seja, devemos limpar o que é nosso e não deixar acumular lixo, como com este dia de greve está a acontecer, porque quem tem ido a um caixote de lixo hoje há de reparar que o lixo literalmente está no meio da rua porque não houve recolha.
Bem, é uma das coisas que as greves gerais nos trazem. Bem, é isso. Eu já, não sei se já disse que não gosto nem um bocadinho de ver lixo. Agora, passando, já que está a falar do verão e de férias, vamos passar para Cuba, tudo a ver. Então, o grupo hoteleiro espanhol Meliá, e foi mais um dos que respondeu ou deixou-se levar pelas pressões de Donald Trump, e também já saiu, não totalmente, mas já abandonou 15 das unidades hoteleiras que estavam a gerir deste país do Caribe, um país que até há pouquíssimos anos era muito procurado pelos portugueses, e não só, para as férias, e que agora ninguém vai lá fazer férias, porque ninguém vai fazer férias num sítio onde há travagens na eletricidade constantes. Ainda por cima de nós, ibéricos, falo ibéricos, Portugal e Espanha, em que passámos meio-dia às escuras, já se passou entretanto o ano, e íamos dando em malucos, achando que era um ataque dos russos, como se você quiser, na minha casa, porque agora é tudo culpa dos russos, como é óbvio. Bem, para terminar este pequeno resumo, eu só queria deixar aqui uma questão. O MAT, Museu de Arquitetura, Arte e Tecnologia, acho que é assim, acho que é o que quer dizer as siglas deste museu. O que é que acham do MAT? Já fui várias vezes ao MAT, sou sincera, mas então se calhar não sou que tenha cultura artística suficiente para entender o que é o MAT, porque uma coisa que eu mais gosto do MAT é literalmente o telhado. Passando no telhado, tenho fotos do telhado, a vista no Protege é sempre maravilhosa, mas as exposições dentro do mato eu não as entendo. Mas novamente, isso deve ser eu que sou muito burra, e as minhas capacidades artísticas são meio limitadas. Bem, logo, se quem estiver a ver isto quiser deixar as suas opiniões sobre o mato, já foram lá, ou mesmo não sei sobre o mato, o que ver em Lisboa ou o que fazer, podem. Agradecemos eu e lá ver se eu consigo. Oh, não, será que eu consigo? E o Caco? Bem, este que lambeu é o Caco. Está apresentado no Conexão Ibérica, já o conheciam. Logo, aqui também no Isto é Televisão passo a conhecer o meu amigo de quatro patas, o Caco. Até amanhã. E sejam felizes.